Eu sabia que deveria ter voltado naquele momento. O problema é que nada parecia perigoso, ainda. Os Montes Apalaches sempre apareceram em relatos estranhos que eu encontrava durante pesquisas antigas. Não histórias sobrenaturais exageradas, mas relatos desconfortavelmente parecidos entre si. Pessoas descrevendo a mesma sensação, a mesma frase repetida. A floresta muda quando percebe você. Eu nunca levei isso totalmente a sério, até começar aquela caminhada. No início, tudo parecia comum. O som das folhas sob meus pés, o ar frio descendo pelas montanhas, a sensação tranquila de estar longe do mundo. Era o tipo de silêncio que relaxa, não o tipo que alerta. Mas depois de alguns minutos caminhando, algo pequeno aconteceu. Pequeno demais para assustar. Os sons começaram a atrasar. Eu pisava, e só depois as folhas se mexiam atrás de mim. No começo achei que fosse eco. Continuei andando. Aconteceu de novo, e novamente, como se a floresta estivesse repetindo meus movimentos alguns segundos depois. Foi nesse momento que percebi algo estranho. Eu estava prestando atenção demais ao ambiente. Meu corpo entrou em alerta antes da minha mente entender o motivo. Olhei ao redor esperando encontrar um animal, outro caminhante, qualquer explicação simples. Nada. E foi exatamente o nada que me deixou desconfortável, porque o silêncio ali não parecia vazio, parecia ocupado. Mesmo assim, continuei, porque curiosidade é mais forte do que cautela, pelo menos no começo. E eu ainda não sabia que aquele seria o último momento em que eu me sentiria realmente sozinho. Depois de quase 1 hora caminhando, tentei memorizar o caminho de volta. Foi quando percebi que não reconhecia mais nada. Não era desorientação normal. Era como se cada direção fosse igualmente familiar e igualmente errada. As árvores pareciam ter sido reorganizadas. Eu sabia que isso não fazia sentido. Mesmo assim, a sensação persistia. Peguei o celular. Sem sinal. Nada inesperado. O inesperado veio segundos depois. Um estalo. Atrás de mim. Eu virei imediatamente. Silêncio. Continuei andando. Outro estalo. Dessa vez mais próximo. Não rápido como um animal fugindo. Lento. Controlado. Como algo tentando acompanhar sem ser percebido. Eu parei. O som parou também. Naquele instante lembrei de outro trecho dos relatos que havia lido antes da viagem. Se você parar e o som parar junto, não corra. Eu não sabia por quê, mas lembrar daquela frase fez meu estômago afundar. Continuei andando mais rápido. O som voltou. Sempre alguns segundos depois do meu passo. Nunca ao mesmo tempo. Como se algo estivesse aprendendo o meu ritmo. Foi ali que surgiu o primeiro pensamento impossível de ignorar. Talvez eu não estivesse perdido. Talvez algo estivesse me conduzindo. E quanto mais eu pensava nisso, mais a floresta parecia fechar ao meu redor. A luz começou a desaparecer entre as árvores. E junto com ela, a sensação de segurança. Foi quando ouvi algo que não deveria ter acontecido. Meu nome. Baixo. Quase sussurrado, vindo exatamente da direção para onde eu precisava seguir. Eu congelei, não por decisão consciente. Meu corpo simplesmente se recusou a dar o próximo passo. O cérebro tentou explicar rapidamente. Vento, memória auditiva, imaginação causada pelo estresse. Mas existe uma diferença entre imaginar algo e sentir que aquilo está esperando sua reação. O ar ficou mais frio, pesado, como antes de uma tempestade. E então aconteceu algo que até hoje não consigo explicar sem sentir o mesmo medo voltar. Eu ouvi passos, mas não passos se aproximando. Passos ajustando distância, sempre mantendo o mesmo espaço atrás de mim. Nem perto demais, nem longe o suficiente para desaparecer. Era como ser acompanhado por algo que não queria me alcançar. Apenas garantir que eu continuasse andando. Meus pensamentos começaram a mudar. Não pensamentos de sobrevivência. Pensamentos sobre o futuro. Decisões que eu ainda não tomei. Pessoas que eu ainda não perdi. Uma sensação esmagadora surgiu. Como se algo estivesse mostrando versões possíveis da minha vida, e avaliando qual delas eu escolheria. Eu percebi então que não estava com medo da floresta. Eu estava com medo do que aconteceria depois de sair dela. Quando finalmente criei coragem para olhar para trás, não vi uma forma clara. Só um ponto da floresta onde a escuridão parecia profunda demais. Como se a luz evitasse tocar aquele lugar. E naquele instante surgiu a única certeza que tive durante toda a experiência. Eu não era o primeiro a passar por aquilo. E provavelmente não seria o último. Eu consegui sair dos Montes Apalaches naquela noite. Mas desde então existe uma pergunta que nunca me deixou. Se aquilo realmente queria me machucar, por que me deixou ir? Esse foi apenas o primeiro registro do diário. Existem partes que eu ainda não consegui explicar. E outras que ainda não tive coragem de contar. O restante está documentado no site do Caçador de Mistérios.
Depois que ouvi meu nome, tentei ignorar. Continuei andando sem olhar para trás. Os relatos diziam que responder era pior. Eu não sabia por quê, mas naquele momento qualquer regra parecia válida. O sol já quase não atravessava as árvores quando ouvi o primeiro knock. Um som seco, madeira contra madeira. Não natural, não era galho caindo. Era intencional. Toc! Silêncio. Alguns segundos depois, toc, toc. O som veio da encosta à direita. Esperei ouvir passos de animal. Nada. Então outro som respondeu, do lado oposto da floresta. Toc. Meu estômago gelou. Eu lembrava de ter lido sobre aquilo antes da viagem. Caminhantes chamavam de forest knocks, batidas que surgem em padrões. Como comunicação. Como se algo estivesse marcando posição. Eu fiquei imóvel tentando ouvir melhor. E percebi algo pior. As batidas não estavam aleatórias. Elas estavam se aproximando lentamente. E pela primeira vez pensei algo que nunca havia considerado seriamente. Talvez eu tivesse entrado em território que não queria visitantes depois do pôr do sol. Enquanto tentava decidir para onde ir, algo chamou minha atenção entre os troncos. Uma luz, fraca, amarelada. Não piscava como lanterna. Não se movia como alguém caminhando. Ela apenas existia, suspensa entre as árvores, distante demais para identificar, perto demais para ignorar. Meu primeiro pensamento foi alívio. Outra pessoa, um acampamento, ajuda. Mas algo me impediu de andar na direção dela. Não foi medo imediato, foi instinto. A sensação clara de que aquela luz não queria ser encontrada. Apenas vista, ela desapareceu lentamente. Não apagou, não se moveu. Simplesmente deixou de existir. E junto com ela, todos os sons da floresta cessaram novamente. Foi nesse silêncio que percebi algo ainda mais perturbador. Eu não conseguia mais lembrar por qual direção havia chegado. Nem mentalmente, nem intuitivamente. Era como se minha noção espacial tivesse sido desligada. E naquele momento eu entendi por que tantas pessoas relatavam caminhar em círculos nos Apalaches. Não era só a floresta. Era como se o próprio cérebro parasse de confiar em si mesmo. A noite começou a cair rápido. Rápido demais. O frio aumentou de forma repentina, e a escuridão entre as árvores parecia mais profunda do que deveria. Foi quando ouvi passos novamente. Dessa vez, à minha frente. Não atrás, à frente. Lentos, pesados. Pararam quando eu parei. O ar ficou imóvel. E então senti algo impossível de explicar. Uma certeza absoluta de que eu não deveria avançar mais 1 metro. Não medo, certeza. Como se cada parte do meu corpo estivesse gritando ao mesmo tempo. Eu dei um passo para trás. Os passos à frente desapareceram instantaneamente. Outro passo para trás. Silêncio completo. Foi nesse momento que entendi algo que nenhum relato explicava claramente. A floresta não estava tentando me prender. Ela estava tentando me impedir de continuar. Como um aviso tardio. Horas depois consegui encontrar uma estrada antiga e sair dali. Mas enquanto caminhava para fora, uma última sensação ficou clara. Os sons não estavam mais me seguindo. A presença havia desaparecido. Isso deveria ter me tranquilizado, mas não tranquilizou. Porque a única conclusão possível era: algo decidiu que eu já tinha ido longe o suficiente. E até hoje eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse dado mais um passo naquela direção.